Louvado seja Deus. Graça e paz para você em nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe nesta noite. Já ouvimos tanto e eu estou seguro de que estamos na orientação do Senhor. Queria que você abrisse a palavra de Deus no Evangelho de Mateus e vamos dar sequência ao assunto. Mateus, capítulo número 25. Você vai perceber que nesse Evangelho Mateus nos fala 32 vezes sobre o reino dos céus. Quais são as suas características? Como é que esse reino se manifesta? Como é que esse reino pode operar na vida de alguém? Nós vamos perceber que isso está atrelado a outro assunto, que é a volta de Jesus. E em toda a Bíblia, cerca de 300 vezes você vai perceber que o assunto é central na palavra de Deus. Jesus está voltando. E nós temos que estar preparados para a sua vinda. Amém? Estão aí em Mateus 25? Vamos ler o texto. Diz assim: Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas, repita comigo, preparadas, entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vamos juntos. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Deus Pai, muito obrigado mais uma vez por esta mensagem. Pai, eu sei, Senhor, que Tu queres falar conosco por ela. E eu rogo encarecidamente que o Senhor use a minha vida. Pai, mais uma vez fala conosco. Eu rogo, Deus Santo, no nome precioso do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém, amém. Assentem-se, exaltando o nome de Jesus. São 10 virgens. Na cultura oriental, nos tempos de Jesus, a celebração se dava da seguinte forma: o noivo, uma vez desposado, marcava um tempo quando ele deveria ir buscar a noiva. A noiva, por sua vez, tinha um grupo de jovens. Essas jovens eram as suas damas de honra. E essas jovens tinham a incumbência de iluminar o caminho, porque geralmente o noivo tardava em vir e ele vinha no período noturno.
E é com base nesse contexto que você vai nos falar a respeito da sua vinda. Ele vai comparar o seu retorno. Ele vai dizer que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens. Note, ele fala que são 10 virgens. Eu quero falar para você que você já sabe que são 5 delas prudentes e outras 5 que eram loucas ou nécias ou insensatas ou ainda sem juízo. Você vai perceber que nesse grupo de 10 mulheres, a metade delas não tinham juízo. Então, nós percebemos, irmãos, que o Senhor diz para nós que, no entanto, havia algo em comum neste grupo de jovens. E eu quero falar para vocês sobre essas semelhanças que existem entre elas, para você perceber algo importante. Em primeiro lugar, todas elas eram virgens. Não havia nenhuma delas que não fosse, porque era um precedente, era uma exigência que todas elas fossem virgens. E isso já nos fala de alguma coisa, porque, irmãos, a virgindade, eu sei que não é um tema comum nos dias de hoje. Eu sei que a maioria daqueles que se casam, não casam virgens. No entanto, para aquela época e ainda para hoje, serve aquela exigência de que deveriam ser virgens. Porque, irmãos, a virgindade nos fala de não apenas castidade, mas de pureza. E é claro que nós olhamos na Bíblia, você vai perceber que, por exemplo, o sacerdote, você pode ver isso comigo lá em Levítico, capítulo 21, versículo 12 a 16. Levítico 21, 16, fala assim, 21, 12. Que o sacerdote, ele tinha a coroa de azeite da unção do seu Deus sobre ele. Ele tomará, versículo de número 13, ele tomará uma mulher na sua virgindade, viúva, ou repudiada, ou desonrada, ou prostituta, estas não tomará, mas virgem dos seus povos tomará por mulher. Então você percebe que era uma exigência que o sacerdote se casasse com uma virgem. Ora, irmãos, tomando isso por comparação, o Senhor Jesus se descreve como noivo. Ele espera, sendo ele virgem, que a sua noiva corresponda em santidade, em virgindade. É algo tão sério isso, porque você vai perceber que Paulo, quando fala sobre a igreja, ele toma o mesmo assunto, ele fala àqueles que são pastores sérios. Ele vai falar para nós lá na carta 2 aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo número 2, você vai perceber que Paulo está dizendo que ele tinha zelo. Ele diz, porque eu estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Então Paulo usa a mesma figura para representar a igreja como alguém que não foi contaminada, alguém que não teve nenhum tipo de relação íntima com nenhum outro, porque a intimidade é do casal. Então o Senhor está dizendo para nós que Ele, como noivo, espera que a igreja seja guardada, seja preservada na sua virgindade, na sua santidade. E é por isso que aquelas jovens companheiras da noiva, representando esta santidade do casamento, deveriam ser virgens. A segunda coisa que eu noto é que todas elas traziam, ou melhor, todas elas estavam aguardando o encontro do noivo. Todas elas estavam esperando o noivo chegar. Portanto, essas 10 virgens representam a cristandade, aqueles que realmente creem que Jesus voltará e estão esperando o seu retorno. Essas mulheres representam para nós a igreja do Senhor Jesus Cristo, que está aguardando a volta de Jesus. Então entendamos, irmãos, uma terceira coisa é que todas elas tinham consigo uma lâmpada.
A lâmpada era uma espécie de candeia. Uma candeia feita de barro, que tinha um reservatório para colocar nela o azeite. O pavio, então, ao ser acendido, tinha uma duração média de 1h30 a 2 horas. Depois disso, o óleo, que era o combustível da candeia, ele terminava. Então era importante que elas tivessem consigo reserva, que elas tivessem não apenas uma candeia, uma lâmpada, mas também tivessem uma vasilha. Então note que o texto nos fala assim, capítulo 25, ele está dizendo para nós que elas levavam, versículo 4, as prudentes levavam azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Elas, portanto, aguardavam o noivo, e uma outra semelhança é que todas elas o esperavam à noite, porque a noite é algo para nós que, alegoricamente falando, representa a escuridão, e as suas candeias deveriam brilhar, deveriam iluminar, para que pudessem ver que o noivo estava chegando. As candeias, elas tinham o trabalho de iluminar o caminho para a chegada do noivo. Então nós percebemos, irmãos, que uma outra semelhança é que todas elas cansaram de esperar, porque ele tardava, e por esperá-lo, todas elas adormeceram. E esse sono, irmãos, é algo que todas as 10 realmente foram atacadas pelo sono. Todas elas dormiram. Mas à meia-noite ouviu-se o clamor. Aí vem o esposo. E quando o clamor soou, quando der o grito, aí vem o esposo. É aí que começa a diferença entre este grupo de mulheres. Todas elas eram virgens, todas elas tinham a lâmpada, todas elas aguardavam o noivo, todas elas dormiram, todas elas estavam à noite esperando por ele. E a diferença vai ser agora. Porque naquele momento, todas elas despertaram, prepararam as suas lâmpadas, e ao acendê-la, elas perceberam: esperamos muito, o azeite está acabando, coloquemos azeite. Enquanto elas estavam colocando azeite, aquelas outras 5, chamadas de imprudentes ou loucas, de repente elas perceberam: nós não temos azeite. E a solução que elas encontraram foi a seguinte: elas resolveram pedir azeite emprestado daquelas que eram as prudentes, e disseram a elas: dá-nos um pouco do vosso azeite. E a nossa mensagem, igreja, está exatamente nesse ponto. Por quê? Nós temos que estar com nossas lâmpadas preparadas. Nossa lâmpada tem que estar acesa para a chegada do noivo. E a única maneira de mantermos a nossa lâmpada acesa é tendo reserva de azeite. Se você não tiver azeite em reserva, eu quero dizer para você uma má notícia: você talvez corra o risco de não se encontrar com o noivo, perder a grande oportunidade, por simplesmente não haver tomado a prudência de ter se preparado para a vinda do esposo. É algo tão sério. Então pensemos um pouco juntos aqui. Pastor, qual é o significado do azeite? Porque é imprescindível que todo crente tenha consigo o azeite. Nós sabemos que o azeite vai simbolizar a ação do Espírito Santo no coração daquele que realmente crê no Senhor. Irmãos, todos nós somos uma candeia. Diz a Bíblia lá em Eclesiastes, quero que você veja comigo, Eclesiastes nos fala o seguinte, capítulo de número 9, Eclesiastes 9, nos fala assim, versículo 8. A palavra do Senhor nos diz: que em todo tempo sejam alvas as suas vestes, jamais, o quê? Falte o óleo sobre a sua cabeça.
Então nós temos que perceber que nós somos uma candeia. E o óleo não pode faltar em nós, porque se faltar, nós corremos risco. Eu não estou falando aqui da salvação, porque a salvação que nos foi dada, ela foi operada pela graça e misericórdia do Senhor. Todos nós somos salvos pela graça imerecida. O Senhor morreu por nós na cruz para nos garantir salvação, amém? Agora, nós temos que entender que uma vez que nós fomos salvos, nós temos que iluminar, nós temos que ser luz, temos que conservar azeite e temos que ter reserva desta unção que o Senhor nos deu para que nós possamos seguir adiante. Vejamos, por exemplo, você vai perceber na palavra do Senhor o seguinte, que o azeite é símbolo da obra do Espírito Santo em nós, é a sua presença, é a unção, é o testemunho. Você vai perceber que esse azeite não pode ser compartilhado, não pode ser emprestado. Você não pode dividir a unção que Deus te deu. Você não pode negociar com a unção que Deus lhe deu. O azeite é individual. Cada um de nós temos da parte do Senhor o azeite que o Senhor nos concedeu para que nós aguardemos Jesus. E essas mulheres perguntaram às outras: dá-nos um pouco do azeite. Não, por que nós não podemos dar? Por que não podemos vendê-lo? Por que nós não podemos negociar esse azeite? Porque se nós o fizermos, vai acontecer que tanto nós quanto vocês não teremos azeite suficiente para a vinda do esposo. Então, ide e comprai. Entenda uma coisa: a única maneira de nós, como virgens do Senhor, chegarmos até o final, nós temos que comprar azeite se ele está nos faltando. Essas mulheres perceberam. O grande erro delas foi pensar em comprar num momento inadequado, na hora em que já não era mais possível, porque o noivo estava muito próximo. Então elas erraram, não por comprar o azeite, mas por não haver guardado reserva desse azeite. Perceba o seguinte, vamos na palavra do Senhor, você vai perceber assim, está escrito na palavra do Senhor, em Apocalipse 3, versículo 18, que o Senhor nos dá um conselho. Ele diz para nós que há coisas que não são dadas, são compradas, e você precisa adquiri-las se você quer realmente encontrar-se com o noivo. Ele diz assim: aconselho-te que de mim o quê? Compre. Percebe o seguinte, não é dado, você tem que comprar. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unge os teus olhos com colírio para que vejas. Está dizendo para nós que nós temos que comprar ouro provado pelo fogo, temos que comprar vestes, e temos também que comprar colírio. Então perceba, ele está falando para uma igreja que está cega, uma igreja que está enganada, e está dizendo para essa igreja: vocês precisam adquirir, vocês precisam pagar um preço. E eu entendo, irmãos, que esse é o resultado da salvação, que se você realmente é salvo, você tem que ter azeite em reserva, você tem que ter a unção do Senhor na sua vida. Isso nos fala de testemunho, isso nos fala de justiça, isso nos fala, irmãos, da prática do cristão de servir ao Senhor com zelo. Estamos servindo ao Senhor como o Senhor nos manda? Então entendamos que, se estamos servindo ao Senhor, nós temos que comprar, ou seja, pagar um preço de esforço para obter azeite. Como é que é o preço? Como é que se paga o preço para nós sermos cheios do azeite? O preço é pago na oração. O preço é pago na evangelização. O preço é pago na entrega, na consagração.
quando nós nos consagramos ao Senhor, quando nós pedimos para o Senhor: Senhor, eu quero ser luz, eu quero iluminar, eu quero ser usado pelo Senhor. É nesse momento. Não pense, irmãos, que o reino dos céus recebe preguiçosos. Não pense que o reino dos céus recebe pessoas que não querem fazer nada, querem simplesmente encostar-se ao lado do outro e pedir emprestado. Deus nos diz que está na hora de nós comprarmos azeite, porque o noivo não tarda em chegar. Não ouvimos ainda o clamor: aí vem o esposo. Ainda dá tempo de nós comprarmos, de nos consagrarmos, de deixarmos aquilo que o Senhor chama de loucura. É uma loucura, é insensatez achar que Jesus vem e não se preparar para a sua vinda. É loucura que alguém pense que estar sentado esquentando um banco na igreja é suficiente para que você seja salvo. Não, irmãos, nós não somos salvos simplesmente por ficar sentado no banco de uma igreja. Nós somos salvos porque o Senhor nos deu do seu Espírito. O seu Espírito habita em nós, somos do Senhor, e agora nós temos que multiplicar esse azeite. Temos que pedir ao Senhor que Ele nos encha da sua presença. Estão entendendo? É exigência. O erro delas não foi ir comprar o azeite, foi comprar tarde demais. Foi achar que talvez desse tempo. E elas saíram, compraram, voltaram correndo, e na sua euforia deram de cara com as portas fechadas. Não pense que essa porta um dia não vai se fechar. Não pense. Eu fico imaginando, irmãos, o terror, o medo de algumas pessoas de um dia chegarem aqui nesse endereço e encontrarem as portas fechadas. Pior, chegarem nesse endereço e de repente perceberem que as portas estão abertas, mas o lugar está vazio, porque os crentes foram com o Senhor para a glória. Tarde demais. Esperaram muito para não tomar um compromisso de servir ao Senhor genuinamente. Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E é claro, irmãos, que ao perceber isso, elas chegaram tarde, demasiadamente atrasadas. E quem se atrasa encontra uma porta fechada. Veja isso em Lucas capítulo 13, versículo 25. Diz a Bíblia que quando o pai de família se levantar e fechar a porta, e começando a estar de fora, vão começar a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele, vos dirá o quê? Não sei de onde vós sois. Não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado em nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos, que praticais a iniquidade. Ele diz mais. Ele nos fala, irmãos, que quem perde a oportunidade também perde a identidade. Veja isso, por exemplo, em Mateus 7, 22. Ele vai dizer assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente:
nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Você percebe então que há dois grupos que são recusados, cuja porta está fechada. O primeiro grupo foi o grupo que só ouviu. Nós ouvimos o Senhor pregando nas praças, nós comemos com o Senhor, nós estivemos com o Senhor. Não vos conheço. Um outro grupo que mais do que isso, expulsavam demônios, curavam enfermos em nome de Jesus, vai dizer para eles: não vos conheço, não conheço aquele que me ouviu, não conheço aquele que falou em meu nome, porque estes utilizaram do Evangelho como trampolim social, usaram do Evangelho como plataforma de ascensão, usaram do Evangelho, usaram do nome de Jesus, mas não amaram a Jesus. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vocês percebem? É esse o sentido de virgindade. Virgindade quer dizer para nós, como igreja, que nós não temos relação com o mundo, que nós nos apartamos, nos separamos para nos santificar para Deus. Está dizendo para nós como igreja, irmão, mais do que isso, que depois que nos separamos para o Senhor, porque as 10 eram virgens, devemos nos conservar com a nossa candeia acesa, iluminando para que o Senhor possa ser visto quando Ele vier. Eu termino dizendo o seguinte, que todos nós como igreja temos a responsabilidade de manter não apenas nossa lâmpada acesa, mas aguardarmos, nos prepararmos até que Ele venha. É algo que eu sinto que é uma necessidade. Precisamos voltar a falar sobre a volta de Jesus. Porque, irmãos, há alguns que pensam, em razão dessa hipergraça, que supõem que serão salvos, independente de como estão ou do que fazem. Irmãos, a prova de que nós subiremos com o Senhor, de que a porta nos abrirá, é que nós o aguardamos conservando nossas candeias acesas, conservando estoque de azeite. É algo importantíssimo. Tem algumas pessoas que supõem, porque o azeite é combustível. Imagine você que vai empreender uma viagem. Você sabe que a viagem é longa e você enche o tanque, mas você vai na possibilidade, sem dinheiro, sem reserva, de achar que aquele tanque cheio é suficiente para chegar, quando no íntimo você sabe que não haverá forma, porque é mais do que um tanque para chegar ao seu destino. Você talvez, ao acabar a sua gasolina, você vai perguntar, vai pedir para alguém, me ajuda, vai chamar um amigo, tem como trazer para mim? Não dá, estou muito longe. Talvez você peça, será que tem como fazer uma forma de você trazer para mim ou alguma outra coisa? Não há maneira, irmãos. Por quê? Você sabia que tinha que ter o suficiente para chegar até o final. Isso se assemelha a essa parábola. Tem muita gente que um dia falou de Jesus, cantou sobre Jesus, falou desse nome, mas não conservou o azeite. Sua lâmpada está vazia. E hoje perdeu o brilho. Hoje você olha e vê que essa pessoa está com seu rosto em trevas. A meia-noite vai chegar. E quando a noite chegar, você tem que entender: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Você tem que entender que a palavra do Senhor é um bom combustível, é um bom azeite. Você tem que entender que nós, como servos do Senhor, estamos aguardando a volta de Jesus e que Ele nos encontre
com as nossas vestes limpas e com azeite sobre nossa cabeça. Vamos ficar em pé. Glórias ao Senhor. Eu quero ser claro com você. O Senhor te ama tanto que te trouxe aqui hoje para você entender que o Evangelho é uma coisa séria. Para você entender que o Evangelho tem um preço. E o preço do Evangelho foi o sangue de Jesus, que Ele derramou por nossos pecados, para que você pudesse ser aceito por Jesus. Ele te aceita como você está. Ele não pede de você que você mude, não. Ele pede de você que você venha como está, porque Ele garante que Ele fará a mudança em você. Ele garante isso. Ele nos diz: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor promete descanso. O Senhor garante que Ele te dá salvação. Agora, uma vez salvo, você deve se conservar na presença do Senhor, diante de Deus, porque o Senhor, somente o Senhor, pode te salvar e te conservar puro até que Ele volte. Eu peço a você que feche seus olhos agora, curve a sua cabeça. Se você realmente crê no Senhor e reconhece que você está com o seu azeite quase acabando, você sabe que não tem forças, você sabe que precisa muito de Jesus na sua vida, o Espírito Santo que te convence do pecado e justiça e juízo, hoje te diz que se você abrir o coração para Jesus, Ele pode transformar a sua vida. Se você quer Jesus, aí onde você está, se você reconhece que carece de mais azeite, hoje o Senhor quer iluminar a tua vida. Hoje o Senhor quer derramar azeite em abundância. Erga a sua mão para Jesus, aí onde você está, se você quer Jesus. Glória a Deus. Erga a sua mão para o Senhor, não tenha vergonha. Pai, eu quero te louvar e te agradecer, Senhor, por esses, meu Pai, que entendem, Senhor, e reconhecem que carecem de azeite em suas vidas. Pai, derrama, Senhor, derrama azeite, Senhor. Derrama, meu Pai, a justiça que é pela fé do Filho de Deus. Derrama sobre nós, Senhor, a graça abundante, Senhor, meu Deus, sobre nossas vidas, Pai. Para que tenhamos, meu Pai, combustível suficiente, meu Deus, até que o Senhor venha. Pai, guarda-nos, Senhor, da contaminação do mundo. Prepara a igreja, Senhor, meu Deus, para a tua volta. Nós te louvamos, Senhor, por aquilo que tu fazes. Obrigado, Senhor, por aqueles que nesta noite estão reconhecendo que precisam de Jesus em sua vida. Pai, recebe-os em teu reino. Pai, nós, Senhor, meu Deus, reconhecemos nossa necessidade de Ti. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado por esta palavra, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se há alguém aqui nesta noite que reconhece que não pode sair sem receber uma oração de compromisso com Jesus, uma oração de reconciliação com Deus, essa é a tua oportunidade. Você pode, no final desse culto, buscar um dos presbíteros ou a minha pessoa, com muita alegria estaremos orando por você. Que Deus te abençoe. Vamos nos assentar em nome de Jesus.